aqui, que a gente conhece como Large Language Models, ou, como eu vou chamar eles de LLM. Então, o que são eles? A gente já usou eles todos os dias, você deve estar acostumado, que é só um outro nome, mas eles são modelos como, por exemplo, o ChatGPT, ou o Google Bard, e alguns outros modelos, que são inteligências artificiais. Elas são large porque elas são muito grandes. Então, são inteligências artificiais de textos que conseguem fazer diversas tarefas diferentes. Elas são muito grandes, assim. Então, por exemplo, como eu falei, em alguns casos dessas inteligências artificiais, para você rodar, você precisa de algumas centenas de gigas de memória para rodar no computador. Então, ela é muito grande. E quando eu falo que uma inteligência artificial é grande, pense na inteligência artificial como uma equação matemática. Ela é basicamente uma equação matemática, que tem uma entrada, um processamento e tem uma saída. Então, imagina que o seu valor de entrada ele vai ser multiplicado, por exemplo, por bilhões e bilhões de números. E ele vai ter a saída. Então, quando eu falo que ela é grande, é nesse sentido, que é uma equação muito grande, a tal ponto que, tipo, você precisa de muitas gigas para calcular essa equação. E aí, qual que é a questão? Elas conseguem, assim, desempenhar muitas tarefas na área textual. Por exemplo, ela consegue gerar textos com chatbots, por exemplo. Então, igual o ChatGPT, a gente escreve a gente faz uma pergunta, ou a gente pede algo e ele consegue ali responder para a gente, de acordo com a nossa pergunta. Ela consegue fazer sumarização de textos, então eu tenho um texto grande, eu tenho um artigo científico, por exemplo, eu consigo reduzir, você pegar, por exemplo, a ideia principal do artigo e coisas do tipo. Eu consigo fazer análise de sentimento. Então, por exemplo, na minha empresa tem muito comentário de iFood, YouTube e diversas plataformas diferentes. Eu consigo fazer análise de sentimentos para ver como que está o sentimento do meu público em relação ao meu conteúdo, por exemplo, ao meu produto, ao meu serviço que eu tenho oferecido. E também a gente consegue utilizar para fazer traduções de textos, as inteligências artificiais. Aqui está um exemplo como que elas cresceram nos últimos anos. Por exemplo, em 2018, a gente tinha uma IA chamada Google Bert, que ela tinha 340 milhões de parâmetros. Então lembra que tipo, a IA é como se fosse uma equação matemática. Você tem uma entrada e ela é multiplicada e somada por alguns números. E aí, naquela época, essa equação tinha só, tipo, a média assim, do tamanho era 340 milhões de números. Em 2019, foi para 1,5 bilhões, o cara conhecido como GPT-2. O T5, em 2019, tinha 11. E o chat GPT que a gente usa geralmente, na versão 3, que é o GPT-3, ele tem 175 bilhões de parâmetros. Então, assim, é uma equação com 175 bilhões de números. Então, assim, é bem grande, beleza? Por isso que vem esse nome Large Language Model. Aqui foi só uma